saúde plena na medicina de Deus. Agentes terapêuticos da natureza. É importante familiarizar-nos com o benefício do regime em caso de doença. Todos devem compreender o que fazer por si mesmos. Há muitos modos de praticar a arte de curar, mas um só existe aprovado pelo céu. Os remédios de Deus são os simples agentes da natureza, que não sobrecarregarão nem enfraquecerão o organismo mediante suas fortes propriedades. Ar puro e água, asseio, regime adequado, pureza de vida e firme confiança em Deus são remédios por cuja falta milhares de pessoas estão perecendo. Todavia, esses remédios estão caindo em desuso, porque seu hábil emprego requer trabalho, que o povo não aprecia. Ar puro, exercício, água pura e morada limpa e aprazível acham-se ao alcance de todos, com apenas pouca despesas. As drogas, porém, são dispendiosas tanto no gasto do dinheiro como no efeito produzido no organismo. Ar puro, luz solar, abstinência, repouso, exercício, regime conveniente, uso de água e confiança no poder divino. Eis os verdadeiros remédios. Toda pessoa deve possuir conhecimento dos meios terapêuticos naturais e da maneira de os aplicar. É essencial tanto compreender os princípios envolvidos no tratamento do doente, como ter um preparo prático que habilite a empregar devidamente este conhecimento. O uso dos remédios naturais requer certo cuidado e esforço que muitos não estão dispostos a exercer. O processo da natureza para curar e construir é gradual, e isso parece vagaroso ao impaciente. Demanda sacrifício e abandono das nocivas condescendências. Mas no fim se verificará que a natureza, não sendo estorvada, faz seu trabalho sabiamente e bem. Aqueles que perseveram na obediência às suas leis ceifarão galardão em saúde de corpo e de alma. A fim de readquirir a saúde, esses devem comer com temperança e se empenharem em exercício saudável com espírito animoso. Exercício e farto abundante uso do ar livre e da luz solar são bênçãos por Deus a todos outorgadas, que dariam em muitos casos vida e vigor aos macilentos inválidos. Quanto ao que podemos fazer por nós mesmos, um ponto há que exige consideração cuidadosa e refletida. Precisamos conhecer a nós mesmos. Precisamos ser sempre alunos quanto a cuidar dessa construção, o corpo que Deus nos deu, para que o possamos conservar nas melhores condições de saúde. Precisamos comer aquilo que seja para o nosso máximo bem físico e tomar especial cuidado em que nosso vestuário seja de molde a promover saudável circulação do sangue.
Precisamos não nos privar de exercício e de ar. Precisamos tomar tanta luz solar quanto nos seja possível. Precisamos ter sabedoria para sermos fiéis guardiões de nosso corpo. Devemos comer regularmente da comida mais saudável, que promove a melhor qualidade de sangue. Não devemos trabalhar intemperantemente, estando em nosso poder evitá-lo. E quando transgredirmos as leis que Deus estabeleceu em nosso ser, devemos arrepender-nos e reformar-nos, pondo-nos nas mais favoráveis condições sobre o cuidado dos remédios providos por Deus, ar puro, pura água e o precioso sol medicinal. É uma imprudência entrar em um aposento fresco estando suado. Devemos evitar sentar-nos em uma corrente de ar, expondo assim a um resfriado. A água pode ser empregada de muitas maneiras para aliviar o sofrimento. Goles d'água pura e quente, tomados antes de comer, cerca de meio litro, são benéficos, meia hora antes de comer. Façam os que se acham doentes tudo ao seu alcance, mediante hábitos corretos no comer, beber e vestir, e fazendo exercício judicioso para assegurar a recuperação da saúde. Devem cooperar com Deus no buscar a saúde. Nós somos lavoura de Deus e edifício de Deus. Deus fez nervos e músculos a fim de serem usados. É a inação do maquinismo humano que traz sofrimento e doença. Os que se encontram doentes devem agir em sua importante obra, com forte confiança em Deus, pois Deus nos tem provido suas graciosas bênçãos, o ar puro, asseio, o saudável regime alimentar, os devidos períodos de trabalho e de repouso, o emprego da água e a luz solar. Deus nos orienta que devemos rejeitar a medicação de drogas, sendo empregados métodos simples e racionais de cura das doenças. O Senhor nos tem ensinado quanto à maneira de vestir, respirar e comer devidamente, de prevenir a doença mediante hábitos apropriados de viver. Deus nos orienta o emprego de remédios simples, providos por Ele na natureza. Desaconselha-nos o uso de drogas, pois estas envenenam a corrente sanguínea. Devemos ministrar em nossa vida judiciosas instruções dadas por Deus quanto à maneira de comer, de beber, de vestir e viver de tal modo que conservemos a saúde. Um regime simples e inteira ausência de drogas deixa a natureza livre para recuperar as energias gastas do organismo. Torna-se muito mais eficazes em restaurarmos a saúde. Condescender em comer com demasia, frequência e quantidade exagerada sobrecarrega os órgãos digestivos e produz um estado febril do organismo. O sangue torna-se impuro, ocorrendo então
doenças de várias espécies. Muitos vão ao médico que prescreve alguma droga que dá alívio temporário, mas que não cura a doença. Pode mudar sua forma, porém o mal real aumenta 10 vezes. A natureza estava fazendo o melhor que podia para livrar o organismo de um acúmulo de impurezas. E se fosse ela deixada a si mesma, auxiliada pelas bênçãos comuns do céu, tais como ar puro e água pura, ter-se-ia efetuado uma cura rápida e segura. Os sofredores, nesses casos, podem fazer por si mesmos o que outros não podem fazer também por eles. Devem começar por aliviar a natureza da carga que lhe tem imposto. Devem remover a causa. Jejuem por pouco tempo e deem ao estômago oportunidade para descansar. Reduzam o estado febril do organismo mediante cuidadosa e inteligente aplicação de água. Esses esforços ajudarão a natureza em sua luta por livrar o organismo de impurezas. Mas, em geral, as pessoas que sofrem dores tornam-se impacientes, não estão dispostas a submeter-se à renúncia e a suportar um pouco de fome. O uso de água pouco faz, se o doente não sente a necessidade de também cuidar rigorosamente de seu regime alimentar. Muitos vivem em violação das leis da saúde, ignorando a relação que tem para com sua saúde, os hábitos de comer, beber e trabalhar. Não despertam para reconhecer sua real condição, até que a natureza protesta contra os abusos que sofre por meio de dores e incômodos do organismo. Se, mesmo então, os sofredores tão só começassem obra da maneira certa, recorrendo aos meios simples que negligenciaram, o emprego de água e o regime apropriado, a natureza teria exatamente o auxílio que requer e que devia ter recebido muito tempo antes. Se for seguido esse procedimento, o doente em geral se recuperará sem se debilitar. A intemperança no comer é muitas vezes a causa da doença. E o que a natureza precisa mais é ser aliviada da indevida carga que lhe foi imposta. Em muitos casos de moléstia, o melhor remédio é o paciente jejuar por 1 ou 2 refeições, a fim de que os sobrecarregados órgãos digestivos tenham ensejo de descansar. Um regime de frutas por alguns dias tem muitas vezes produzido grande benefício aos que trabalham com o cérebro. Muitas vezes, um breve período de inteira abstinência de comida, seguido de alimento simples e moderadamente tomado, tem levado à cura por meio dos próprios esforços recuperadores da natureza. Um regime de abstinência por 1 ou 2 meses havia de convencer a muitos sofredores que a vereda da abnegação é o caminho para a saúde.
Estrita temperança é remédio contra a doença. O bom alimento forma bom sangue. Muitos vão ao médico que prescreve alguma droga que dá alívio temporário, mas que não cura a doença. Muitos que se encontram doentes estão sofrendo por moléstias ocasionadas por regime alimentar impróprio e outros hábitos errôneos. O sofrimento é resultado do pecado. Deus lhe abençoe. Fonte: Conselhos sobre o regime alimentar.